No capítulo 1 do livro do Gênesis, que por sinal, ele não é um livro para a gente levar ele ao pé da letra, mas o livro do Gênesis, ele quer nos comunicar algumas verdades religiosas muito importantes, fundamentais. No livro do Gênesis, então, Deus, à medida em que Ele vai criando tudo que existe, Ele vê que tudo é bom. Ele cria a luz, isso é bom. Ele cria as águas, isso é bom. Ele cria o firmamento, o céu, isso é bom. Ele cria a terra, isso também é bom. Ele cria as plantas, isso é bom. Ele cria os peixes e depois os animais, e tudo isso é bom. Mas, ao criar o ser humano, quando Deus vai dizer que tudo é muito bom, quando Ele cria o ser humano, porém, nós vemos em que há algo que não foi tão bom assim. O que Deus vai dizer aqui? O que não foi bom? A solidão. Não é bom que o homem esteja só. A solidão, ela não é uma coisa boa para o homem. Ela nos faz mal. Nem Deus gosta de solidão, tanto que Ele é Trindade. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Além disso, Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que nós fôssemos um com Ele, para que nós nos uníssemos a Ele. Então, não podemos viver na solidão sozinho. Se nem Deus é solidão, imagina nós. Nem Deus aguenta a solidão, quanto mais a gente. O homem, ele é um ser social, um ser de relação, um ser por natureza incompleto, um ser que tem necessidade de união com alguém. É da nossa natureza. A gente não nasceu para viver sozinho. São João Paulo II, ele diz que o homem nasceu com uma solidão originária. A gente tem dentro de nós um vazio existencial, uma solidão, e precisa fazer alguma coisa para sarar ou para sanar esse vazio. Nós precisamos de algo que nos complemente, de alguém que nos complete. Por isso que Deus vai dizer para o homem, para Adão: vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe seja semelhante, para que esta complete o homem e cure aquele vazio. Chama atenção que a primeira fala do homem na Bíblia não é um louvor a Deus, deveria ser um louvor a Deus. Imagina, Deus criou o homem deveria ter agradecido: obrigado, Senhor, porque me criaste. Mas não é essa a primeira fala do homem na Bíblia. O homem, na sua primeira fala na Bíblia, ele faz uma declaração de amor à mulher que Deus lhe deu. Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Adão, quando viu a sua Eva, se apaixonou por ela, viu que ali estava a sua outra metade, ali estava a sua complementariedade. Os animais, eles não foram capazes de preencher o vazio do homem, foi a mulher. No fundo, aqui nós temos, meus irmãos, a beleza do matrimônio, a cura de duas solidões. Os dois agora são uma só carne. Chama atenção que há muitos hoje que vivem e às vezes até parece que querem viver na solidão e também no egoísmo. Quantos que hoje, meus queridos, não querem se casar? Quantos hoje não querem ter filhos? Até faça uma pesquisa entre as crianças, os jovens,
Acho que os jovens é mais grave ainda. Façam uma pesquisa entre os jovens e vejam o percentual de jovens que hoje já pensam em não querer ter filhos. A ilusão da solidão. Isso é muito sério. Quando não se quer ter compromisso com ninguém. Há muitas pessoas hoje que se sentem sozinhas, jovens que não pensam em constituir uma família, mas, claro, eles querem ter vida sexual, o sexo livre, sem compromisso. As desculpas são muitas. Já me decepcionei demais na vida, não quero abrir mão das minhas coisas, filho é muito caro, é difícil de educar, é muito compromisso, e aí poderia colocar mais um monte de coisa, né? Tudo isso, meus queridos, nos leva a saber o quê? Ao tédio e ao vazio existencial. Há quem reclama que a família atrapalha, que os filhos incomodam. Há quem reclama que educar um filho, suportar o marido ou a esposa é muito penoso, é muito trabalhoso, pois no fundo, não se quer abrir mão da sua vida. Em primeiro lugar, os meus interesses. Esposo, esposa, filhos me atrapalham. Mas a questão fundamental, meus queridos, é achar que nós seremos felizes sozinhos, sem nos doar. Não vai funcionar. Quando se casa, a vida não é mais da gente, mas é daquela pessoa com quem casou. É do esposo, da esposa, e depois será dos filhos. Se vive por eles e neles se encontra o sentido. O padre é a mesma coisa. Não pensa que o padre é um solteirão sequelado. O padre é bem casado com a Santa Igreja e não tem tempo à solidão, porque ele se doa por Deus e pelas pessoas. Existe um princípio básico filosófico: o sentido de uma coisa sempre está fora da coisa. Esse microfone, vocês acham que o sentido dele está nele? Não está nele, está no som que ele esparrama aqui na igreja e faz com que você escute. Senão, para que ele está aqui? Não está nele o sentido. A sua vida não está em você o sentido dela, está nas pessoas que você se doa, está no teu esposo, na tua esposa, nos teus filhos, está fora de ti. No caso, o sentido de Adão está na sua Eva, está em seus filhos, não está nele, não está em si. O sentido do trabalho do homem não está no trabalho que ele executa, mas está em sustentar a sua família, por exemplo. Entendendo isso, meus irmãos, tudo ganha sentido. E nós seremos então capazes de morrer pelos outros e por Deus, matando o egoísta que mora dentro da gente, pois o sentido da vida está em sacrificar-se por alguém e uma nobre causa, e jamais na centralidade na gente mesmo, nos prazeres pessoais, por exemplo. Mas voltando ao Gênesis, observe que Deus fez a mulher da costela de Adão, do lado, enquanto que Adão dormia, significando que a mulher, ela foi presente de Deus ao homem. Não foi o homem que a fez, o homem não viu fazer. Quando se deu conta, quando ele acordou, já estava ali a mulher, como um presente de Deus. E a mulher, ela foi feita para o homem como companheira, não sendo nem superior, muito menos inferior. Não foi tirado de cima, nem de baixo, nem da frente, nem de trás. Foi do lado de Adão. Porque a mulher, ela é constituída da mesma dignidade do homem. Meus queridos, no cristianismo não cabe machismo e também não cabe feminismo. Homem e mulher, eles estão em pé de igualdade. Apenas existe uma diferença em relação à missão. Diz São Paulo aos Efésios: enquanto o homem deve amar a sua esposa, que significa morrer por ela, assim como Jesus morreu pela igreja, a mulher deve obedecer ao seu marido,
sendo submissa a Ele. Note que aqui é uma relação de complementariedade. Então, cabe observar agora algo muito importante. Primeiro, o laço entre o homem e a mulher é superior a qualquer outro laço humano, inclusive o que liga os pais com os filhos. Porque diz a palavra que o homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, assim como a mulher também deixa seus pais e se une ao seu esposo. Segundo, esta união envolve a pessoa toda, corpo e alma, pois não serão mais dois, serão uma só carne. Não são mais dois egoísmos, mas os dois se tornam um pelo outro e depois os dois pelos filhos, sendo um só coração, um só sonho, uma só conta bancária, uma só casa, um só futuro, um só destino. Já não são mais dois. Terceiro ponto, a relação matrimonial é uma relação entre um homem e uma mulher. E isso não pode ser dissolvido. E entendamos aqui, a família para nós não é uma realidade simplesmente natural, um homem e uma mulher que resolve unir a escova de dente e a sua casa e tudo mais. Não, tem uma própria raiz aqui no plano divino. Deus nos criou assim. Existe algo sobrenatural. É natural, mas também é sobrenatural, porque o matrimônio é o que é de sobrenatural em relação ao casamento. Deus nos constituiu assim e Ele nos quer que nos unamos. Além disso, o matrimônio ele não pode ser dissolvido. O que Deus uniu, o homem não separe. Está na palavra, Jesus que fala isso. O divórcio, ele não deveria existir. Já fazem décadas que no Brasil e no mundo entrou essa lei perversa do divórcio. Não deveria existir, pois muitos são os males que causam o divórcio. O principal deles são os filhos. É só perguntar para um filho, e deve ter alguns aqui, que tem os pais separados, e veja quanto sofrimento que eles tiveram. Com o tempo eles vão superando, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas filhos são um grande estrago quando os pais se separam. As mulheres também, às vezes não se dão conta, mas quando acontece separação, a mulher, ela sim, paga um alto preço. Para o homem parece que tudo é mais fácil. Facilmente, essas soluções mais fáceis, mas nem sempre as melhores do divórcio acabam acontecendo na vida de muitas famílias. Na lei de Moisés, a mulher, ela poderia obter o divórcio em tribunal. No caso de um marido, por exemplo, ser afetado pela lepra, a mulher podia pedir o divórcio. Ou quem sabe quando aquele homem exercia uma função muito repugnante, a mulher pedia e o tribunal poderia aceitar. Mas Jesus vai dizer o quê? Isto é por causa da dureza do coração dos homens. E vai chamar a atenção que no princípio não foi assim. Lá no Gênesis não fala em divórcio. É depois que vai aparecer isso. Finalmente, a felicidade do casal unido em matrimônio passa pela fecundidade, gerar filhos. Por isso o Salmo vai nos dizer: a tua esposa é uma videira bem fecunda e teus filhos são rebentos de oliveira. O que é uma videira bem fecunda? É uma parreira que produz uvas. O sentido da parreira não está nela, está nas uvas que ela produz. Não está nos ramos, no caule, no tronco, está no fruto que ela produz. Veja que o sentido está fora, novamente. Os rebentos ou os brotos das oliveiras são sinais de que dali surgirão novos frutos. A vida vai continuar. São a esperança da oliveira de produzir mais frutos. Um filho não traz esperança, renova a vida do casal? Não é? É assim que funciona. Aqui lembramos tantos casais que hoje, infelizmente, não querem ter filhos, preferindo criar animais em suas casas. Criar animais não são os mesmos sacrifícios.
Nem dá para comparar, na verdade, o sacrifício de cuidar do animalzinho na casa do que uma criança. E Jesus vai dizer o que no Evangelho? Deixai vir a mim as crianças. Na próxima terça-feira, dia 8, é o dia do nascituro. É o dia de nós rezarmos pelas crianças que vão nascer, por aquelas que estão por ser impedidas de nascer, seja por alguém que quer abortar, ou seja por leis que vão entrando aí para aprovar essas coisas. E Jesus vai dizer: deixai vir a mim as crianças. Vamos pedir então a Deus para que as crianças venham a esse mundo, nasçam. Se nós não gerar mais crianças, o que vai ser da nossa nação? O que vai ser da nossa geração? Não é? Que nasçam crianças em famílias cheias de amor, cheias de fidelidade. Família bem estruturada tem muito mais chance de gerar filho bem estruturado. Família quebrada, família que não reza, família cheia de problema, que filho vai gerar? Tem muito mais chance de gerar filho com problema. Então vamos rezar por nossas famílias, vamos rezar pelas crianças, vamos rezar que a gente faça a vontade de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Não caiamos na ilusão da vida sozinha, da vida egoísta. Temos que nos doar. Se você pode estar sentindo, quem sabe, o chamado de se doar do modo mais radical, também tem a vocação do padre e da irmã. Também dá para se doar, viu, crianças? Com o padre e irmã, a gente se doa também para uma grande causa. Não vive sozinho, nem egoisticamente, mas vive de forma de doação a Deus e a muitas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.